Aqui está a tradução completa para o português, variante brasileira, natural e fluida, de toda a história que você enviou. Eu tinha apenas 21 anos quando estava diante do altar, com o coração disparado enquanto olhava nos olhos do meu marido. Ele era tudo com que eu já tinha sonhado. Gentil, forte, com um sorriso que fazia meus joelhos fraquejarem. Suas mãos seguravam as minhas com firmeza, como se prometesse nunca me soltar. Éramos jovens, talvez jovens demais, mas o amor tem o poder de fazer você se sentir invencível. O mundo era nosso e estávamos prontos para construir uma vida juntos. Nosso pequeno apartamento em Willow Creek não tinha nada de especial. Era apenas um aconchegante estúdio de um quarto só, com piso rangente e uma cozinha minúscula que sempre cheirava fracamente a café. Mas era o nosso lar. Eric voltava do trabalho na loja de ferragens, a camisa de flanela coberta de serragem, me abraçava e beijava o topo da minha cabeça. Você é tudo para mim, Lily, dizia ele, e eu acreditava. Eu trabalhava em casa como costureira, fazendo vestidos e cortinas para os vizinhos. A vida era simples, mas era nossa. Quando descobri que estava grávida, apenas alguns meses depois do casamento, o rosto de Eric iluminou-se como o de uma criança na manhã de Natal. Ele me girou pela sala, rindo, já planejando como transformar o canto do nosso quarto em um berçário. Nossa filha Emma nasceu quando eu tinha 22 anos, um pacotinho minúsculo com os olhos azul claros do pai. Os primeiros meses foram um borrão de noites sem dormir e alegria sem fim. Eric era um pai nato, ninava Emma para dormir, cantava canções de ninar desafinadas que me faziam rir. Éramos uma família, e eu achava que nada poderia nos quebrar. Mas a vida tem o dom de tirar o chão debaixo dos pés. Eric começou a sentir mais cansaço do que o normal. No começo, pensamos que era só pelas longas horas de trabalho e o estresse de sermos pais. Mas depois vieram as consultas médicas, os exames, as palavras que nunca vou esquecer. Leucemia. Era agressiva, disseram. Lutamos. Meu Deus, como lutamos. Eric passou por tratamentos. Seu corpo forte foi minguando, mas o espírito dele nunca se quebrou. Ele segurava minha mão mesmo quando mal conseguia levantá-la e sussurrava: Vai ficar tudo bem com você, Lily. Com você e com a Emma, eu prometo. Ele partiu numa manhã tranquila de terça-feira, bem antes do primeiro aniversário de Emma. Eu estava ao lado dele, segurando sua mão, quando a respiração dele foi ficando mais lenta, até parar. O mundo silenciou. Não chorei imediatamente. Estava atordoada demais, vazia demais. Parecia que alguém tinha arrancado um pedaço da minha alma e deixado um buraco aberto. Emma dormia no berço, sem saber que o papai dela não voltaria mais. Eu não sabia como continuar, mas precisei fazer isso por ela. Os dias depois da morte de Eric foram um nevoeiro. Eu me movia como um fantasma, amamentando, trocando fraldas, tentando sorrir quando ela balbuciava. Os vizinhos de Willow Creek foram gentis, traziam caçarolas e condolências, mas as palavras deles pareciam ruído de fundo. Eu estava afundando e ninguém conseguia me puxar para cima. Ninguém, exceto Dave. Dave morava na casa azul ao lado com o gramado crescido. Era um homem quieto, talvez uns 30 anos, barba mal feita, hábito de se manter reservado. Eu o via quando ele cortava a grama ou consertava a picape velha, mas nunca trocávamos mais do que um aceno educado. Eric gostava dele. Bom rapaz, disse uma vez. Fala pouco, mas dá pra ver que é gente boa. No dia seguinte ao enterro, Dave bateu na minha porta. Eu estava um caos, cabelo sem lavar, ainda de pijama ao meio-dia. Ele estava lá, segurando uma caixa de ferramentas numa mão e uma sacola de compras na outra. Ouvi dizer que você pode precisar de ajuda, disse simplesmente. A voz dele era baixa e firme. Não soube o que dizer, então apenas assenti e o deixei entrar. Ele não tentou preencher o silêncio com clichês ou pena. Nada de condolências constrangedoras, sorrisos forçados ou promessas vazias. E eu agradeci isso mais do que conseguiria expressar. Em vez disso, Dave arregaçou as mangas em silêncio e consertou a torneira da cozinha que pingava, aquela que Eric havia prometido arrumar no fim de semana seguinte, fim de semana que nunca chegou. O som constante das ferramentas e, por fim, da água parando foi estranhamente reconfortante, como um pouco de ordem no meio do meu caos. Depois ele trouxe mantimentos, leite, ovos, pão, fraldas para Emma e arrumou tudo na bancada com uma eficiência silenciosa, sem gestos dramáticos, sem comentários sobre como eu deveria cuidar melhor de mim mesma. Ele simplesmente fez o que precisava ser feito. Até organizou a despensa sem perguntar, colocando a fórmula onde eu alcançava e os lanches onde Emma poderia pegar. Antes de ir embora, virou-se para mim e disse com uma suavidade que eu não esperava:
Se precisar de qualquer coisa, Lily, estou bem aqui do lado. Não importa o horário. Consegui apenas assentir. Minha voz saiu quase inaudível. Obrigada. As palavras pareceram pequenas, mas o sorriso dele me disse que foram suficientes. Havia algo na presença dele que parecia real, algo sólido a que eu podia me agarrar enquanto o resto do meu mundo se desfazia e escapava pelos dedos. O luto tem o poder de fazer tudo parecer distante, como se você estivesse vendo a vida através de um vidro grosso. Mas a bondade quieta de Dave tinha peso, algo que me ancorava. Nos dias seguintes, esperei que ele desaparecesse como todos os outros, com medo do desconforto que a perda traz. Mas ele não desapareceu. Dave se tornou uma presença silenciosa e confiável, aparecendo por motivos simples, para verificar. Notei que o degrau da sua varanda está solto, dizia, já com o martelo na mão. Vi sua luz piscando ontem à noite, dizia outra vez. Mas eu sabia que não era sobre a luz, ele estava ali por nós. Emma logo o adorou. Gritava de alegria quando o via na porta, estendendo os bracinhos gorduchos para ele. Ele deixava ela puxar sua barba, algo que ela achava infinitamente fascinante, enquanto fazia as caretas mais absurdas para fazê-la rir. E ela ria, uma risada plena, solta, daquelas que eu não ouvia desde que Eric adoeceu. Aquele som rachou algo dentro de mim, algo que estava enterrado sob o luto e o esgotamento, um lampejo de calor, de vida. Mesmo assim, Dave nunca cruzou a linha. Nunca perguntou demais, nem quis saber histórias que eu não estava pronta para contar. Nunca me fez sentir como uma causa de caridade ou algo frágil que precisava de cuidado especial. Ele simplesmente estava lá, presente, firme, real. Às vezes, à noite, batia na porta com uma panela fumegante na mão. Fiz chile demais, dizia dando de ombros, embora eu começasse a suspeitar que era de propósito. Nós comíamos na minha mesinha minúscula de cozinha, Emma no cadeirão, jogando cenoura amassada no chão, enquanto falávamos sobre o tempo, sobre a nova remessa de ferramentas na loja de ferragens ou sobre o gato malhado que vivia invadindo a garagem dele. Nada sério, nada pesado. Só conversa cotidiana, do tipo que eu nem sabia que sentia falta. Era fácil, era seguro. E aos poucos comecei a esperar pelas visitas dele. Não porque ele trazia comida ou consertava coisas, mas porque com ele a casa não parecia tão vazia. A dor no peito não sumiu, mas diminuiu. E pela primeira vez em muito tempo, comecei a acreditar que talvez, só talvez, eu não fosse me sentir tão sozinha para sempre. Uma noite, cerca de 3 meses depois da morte de Eric, Dave apareceu com uma garrafa de vinho. Achei que você precisava de uma pausa, disse ele, segurando a garrafa com um sorriso tímido. Emma já dormia, e a casa estava mais silenciosa que o normal. Hesitei, mas algo nos olhos dele, bondoso, calmo, sem julgamento, me fez dizer sim. Sentamos no sofá, tomando vinho devagar, e pela primeira vez eu me abri. Contei sobre Eric, sobre como ele me pediu em casamento no meio de uma tempestade, sobre como chorava toda vez que abraçava Emma. Dave ouviu de verdade, sem tirar os olhos dos meus. Você é forte, Lily, disse ele quando terminei. Minha voz estava rouca de tanto chorar, mais forte do que você imagina. Balancei a cabeça, enxugando os olhos. Não me sinto forte, sinto que estou me segurando por um fio. Ele estendeu a mão e tocou a minha de leve. Mas você está fazendo isso. Por Emma, por você, isso é força. As palavras dele ficaram comigo como uma pequena luz na escuridão. Com o tempo, nossas conversas ficaram mais profundas. Descobri sobre Dave. Como cresceu em Willow Creek, como perdeu os pais jovem, como trabalhou como mecânico antes de entrar na serraria local. Era um homem que já tinha visto sua cota de dor, mas carregava tudo em silêncio, como um peso que aprendeu a equilibrar. À medida que os meses passavam devagar, Dave se tornou mais do que o vizinho da casa ao lado. Virou meu bote salva-vidas, uma presença constante quando tudo o mais parecia desabar. Não era mais só um vizinho. Era um amigo, um confidente, alguém em quem eu podia me apoiar de um jeito que nunca esperei. Quando eu ficava soterrada de encomendas de costura e mal conseguia respirar, ele se oferecia sem hesitar para buscar Emma na creche. Aparecia com ela nos ombros e uma caixinha de suco na mão, os dois rindo como se compartilhassem uma piada secreta. Consertava pequenas coisas pela casa, apertava dobradiças de armário, colava tinta descascada. Mas o que mais me tocava não era a habilidade dele, e sim como ele me fazia rir. Rir de verdade, um riso profundo e solto, daqueles que me pegavam de surpresa e deixavam lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de alegria. Quando isso aconteceu pela primeira vez, senti uma pontada de culpa como uma facada. Como eu podia rir quando Eric não estava mais aqui, quando o homem que eu amava nunca mais voltaria?
Mas Dave nunca me fez sentir vergonha. De algum jeito, ele tornava aquilo normal. Lembrava, em silêncio, que rir não era esquecer. Era prova de que eu ainda estava viva. E que talvez, só talvez, ainda houvesse vida para ser vivida. Então veio aquela noite. A noite que começou como qualquer outra, mas acabou mudando tudo. Já fazia quase um ano desde que Eric se foi. A noite estava calma, tranquila. Uma brisa leve mexia as cortinas. Emma dormiu cedo, encolhida com seu elefantinho de pelúcia favorito, e eu tentava rearrumar a sala para abrir espaço para uma estante de livros usados que comprei por impulso na internet. Dave se ofereceu para ajudar a mover a estante. Ele sempre aparecia assim, sem ser chamado, mas nunca indesejado. No fim, estávamos sentados no chão, cercados por pilhas de livros bagunçados, ofegantes do esforço e rindo dos títulos que Emma já tinha puxado das prateleiras. A sala estava quente e silenciosa, e dessa vez eu não estava pensando no que perdi. Estava apenas ali, naquele momento com ele. E então aconteceu. Olhei para ele, cabelo bagunçado, mancha de poeira na bochecha, olhos brilhando com aquele calor familiar e gentil. Algo dentro de mim se mexeu. Um sentimento que eu achava que tinha morrido junto com Eric. Desejo, saudade. Meu coração deu um salto, como se tivesse sido acordado. Dave, disse eu, e o nome ficou preso na garganta. Por que você faz tudo isso? Por mim, quero dizer. Ele congelou, claramente pego de surpresa. Eu tinha 21 anos quando estava diante do altar, com o coração disparado enquanto olhava nos olhos do meu marido. Ele era tudo com que eu já tinha sonhado. Gentil, forte, com um sorriso que fazia meus joelhos fraquejarem. Suas mãos seguravam as minhas com firmeza, como se prometesse nunca me soltar. Éramos jovens, talvez jovens demais, mas o amor tem o poder de fazer você se sentir invencível. O mundo era nosso, e estávamos prontos para construir uma vida juntos. Nosso pequeno apartamento em Willow Creek não tinha nada de especial. Era apenas um aconchegante estúdio de um quarto só, com piso rangente e uma cozinha minúscula que sempre cheirava fracamente a café. Mas era o nosso lar. Eric voltava do trabalho na loja de ferragens, a camisa de flanela coberta de serragem, me abraçava e beijava o topo da minha cabeça. Você é tudo para mim, Lily, dizia ele. E eu acreditava. Eu trabalhava em casa como costureira, fazendo vestidos e cortinas para os vizinhos. A vida era simples, mas era nossa. Quando descobri que estava grávida, apenas alguns meses depois do casamento, o rosto de Eric iluminou-se como o de uma criança na manhã de Natal. Ele me girou pela sala, rindo, já planejando como transformar o canto do nosso quarto em um berçário. Nossa filha Emma nasceu quando eu tinha 22 anos, um pacotinho minúsculo com os olhos azul claros do pai. Os primeiros meses foram um borrão de noites sem dormir e alegria sem fim. Eric era um pai nato. Ninava Emma para dormir. Cantava canções de ninar desafinadas que me faziam rir. Éramos uma família, e eu achava que nada poderia nos quebrar. Mas a vida tem o dom de tirar o chão debaixo dos pés. Eric começou a sentir mais cansaço do que o normal. No começo, pensamos que era só pelas longas horas de trabalho e o estresse de sermos pais. Mas depois vieram as consultas médicas, os exames, as palavras que nunca vou esquecer. Leucemia. Era agressiva, disseram. Lutamos. Meu Deus, como lutamos. Eric passou por tratamentos. Seu corpo forte foi minguando, mas o espírito dele nunca se quebrou. Ele segurava minha mão mesmo quando mal conseguia levantá-la e sussurrava: Vai ficar tudo bem com você, Lily. Com você e com a Emma, eu prometo. Ele partiu numa manhã tranquila de terça-feira, bem antes do primeiro aniversário de Emma. Eu estava ao lado dele, segurando sua mão quando a respiração dele foi ficando mais lenta. Até parar. O mundo silenciou. Não chorei imediatamente. Estava atordoada demais, vazia demais. Parecia que alguém tinha arrancado um pedaço da minha alma e deixado um buraco aberto. Emma dormia no berço, sem saber que o papai dela não voltaria mais. Eu não sabia como continuar, mas precisei fazer isso por ela. Os dias depois da morte de Eric foram um nevoeiro. Eu me movia como um fantasma, amamentando, trocando fraldas, tentando sorrir quando ela balbuciava. Os vizinhos de Willow Creek foram gentis, traziam caçarolas e condolências, mas as palavras deles pareciam ruído de fundo. Eu estava afundando e ninguém conseguia me puxar para cima. Ninguém, exceto Dave. Dave morava na Casa Azul, ao lado, com o gramado crescido. Era um homem quieto, talvez uns 30 anos, barba mal feita, hábito de se manter reservado. Eu o via quando ele cortava a grama ou consertava a picape velha, mas nunca trocávamos mais do que um aceno educado. Eric gostava dele. Bom rapaz, disse uma vez. Fala pouco, mas dá pra ver que é gente boa.
No dia seguinte ao enterro, Dave bateu na minha porta. Eu estava um caos, cabelo sem lavar, ainda de pijama ao meio-dia. Ele estava lá, segurando uma caixa de ferramentas numa mão e uma sacola de compras na outra. Ouvi dizer que você pode precisar de ajuda, disse simplesmente. A voz dele era baixa e firme. Não soube o que dizer, então apenas assenti e o deixei entrar. Ele não tentou preencher o silêncio com clichês ou pena. Nada de condolências constrangedoras, sorrisos forçados ou promessas vazias. E eu agradeci isso mais do que conseguiria expressar. Em vez disso, Dave arregaçou as mangas em silêncio e consertou a torneira da cozinha que pingava, aquela que Eric havia prometido arrumar no fim de semana seguinte, fim de semana que nunca chegou. O som constante das ferramentas e, por fim, da água parando foi estranhamente reconfortante, como um pouco de ordem no meio do meu caos. Depois, ele trouxe mantimentos: leite, ovos, pão, fraldas para Emma, e arrumou tudo na bancada com uma eficiência silenciosa. Sem gestos dramáticos, sem comentários sobre como eu deveria cuidar melhor de mim mesma, ele simplesmente fez o que precisava ser feito. Até organizou a despensa sem perguntar, colocando a fórmula onde eu alcançava e os lanches onde Emma poderia pegar. Antes de ir embora, virou-se para mim e disse com uma suavidade que eu não esperava: "Se precisar de qualquer coisa, Lily, estou bem aqui do lado. Não importa o horário." Consegui apenas assentir. Minha voz saiu quase inaudível. "Obrigada." As palavras pareceram pequenas, mas o sorriso dele me disse que foram suficientes. Havia algo na presença dele que parecia real, algo sólido a que eu podia me agarrar enquanto o resto do meu mundo se desfazia e escapava pelos dedos. O luto tem o poder de fazer tudo parecer distante, como se você estivesse vendo a vida através de um vidro grosso. Mas a bondade quieta de Dave tinha peso, algo que me ancorava. Nos dias seguintes, esperei que ele desaparecesse como todos os outros, com medo do desconforto que a perda traz. Mas ele não desapareceu. Dave se tornou uma presença silenciosa e confiável, aparecendo por motivos simples, para verificar. "Notei que o degrau da sua varanda está solto", dizia, já com o martelo na mão. "Vi sua luz piscando ontem à noite", dizia outra vez. Mas eu sabia que não era sobre a luz. Ele estava ali por nós. Emma logo o adorou. Gritava de alegria quando o via na porta, estendendo os bracinhos gorduchos para ele. Ele deixava ela puxar sua barba, algo que ela achava infinitamente fascinante, enquanto fazia as caretas mais absurdas para fazê-la rir. E ela ria, uma risada plena, solta, daquelas que eu não ouvia desde que Eric adoeceu. Aquele som rachou algo dentro de mim, algo que estava enterrado sob o luto e o esgotamento, um lampejo de calor, de vida. Mesmo assim, Dave nunca cruzou a linha, nunca perguntou demais, nem quis saber histórias que eu não estava pronta para contar. Nunca me fez sentir como uma causa de caridade ou algo frágil que precisava de cuidado especial. Ele simplesmente estava lá, presente, firme, real. Às vezes, à noite, batia na porta com uma panela fumegante na mão. "Fiz Chile demais", dizia, dando de ombros, embora eu começasse a suspeitar que era de propósito. Nós comíamos na minha mesinha minúscula de cozinha, Emma no cadeirão, jogando cenoura amassada no chão, enquanto falávamos sobre o tempo, sobre a nova remessa de ferramentas na loja de ferragens ou sobre o gato malhado que vivia invadindo a garagem dele. Nada sério, nada pesado. Só conversa cotidiana, do tipo que eu nem sabia que sentia falta. Era fácil, era seguro. E aos poucos comecei a esperar pelas visitas dele. Não porque ele trazia comida ou consertava coisas, mas porque com ele a casa não parecia tão vazia. A dor no peito não sumiu, mas diminuiu. E pela primeira vez em muito tempo, comecei a acreditar que talvez, só talvez, eu não fosse me sentir tão sozinha para sempre. Uma noite, cerca de 3 meses depois da morte de Eric, Dave apareceu com uma garrafa de vinho. "Achei que você precisava de uma pausa", disse ele, segurando a garrafa com um sorriso tímido. Emma já dormia, e a casa estava mais silenciosa que o normal. Hesitei, mas algo nos olhos dele, bondoso, calmo, sem julgamento, me fez dizer sim. Sentamos no sofá, tomando vinho devagar, e pela primeira vez eu me abri. Contei sobre Eric, sobre como ele me pediu em casamento no meio de uma tempestade, sobre como chorava toda vez que abraçava Emma. Dave ouviu de verdade, sem tirar os olhos dos meus. "Você é forte, Lily", disse ele quando terminei. Minha voz estava rouca de tanto chorar. "Mais forte do que você imagina."
Balancei a cabeça, enxugando os olhos. Não me sinto forte. Sinto que estou me segurando por um fio. Ele estendeu a mão e tocou a minha de leve. Mas você está fazendo isso. Por Emma, por você. Isso é força. As palavras dele ficaram comigo, como uma pequena luz na escuridão. Com o tempo, nossas conversas ficaram mais profundas. Descobri sobre Dave, como cresceu em Willow Creek, como perdeu os pais jovem, como trabalhou como mecânico antes de entrar na serraria local. Era um homem que já tinha visto sua cota de dor, mas carregava tudo em silêncio, como um peso que aprendeu a equilibrar. À medida que os meses passavam devagar, Dave se tornou mais do que o vizinho da casa ao lado. Virou meu bote salva-vidas, uma presença constante quando tudo o mais parecia desabar. Não era mais só um vizinho. Era um amigo, um confidente, alguém em quem eu podia me apoiar de um jeito que nunca esperei. Quando eu ficava soterrada de encomendas de costura e mal conseguia respirar, ele se oferecia sem hesitar para buscar Emma na creche. Aparecia com ela nos ombros e uma caixinha de suco na mão. Os dois rindo como se compartilhassem uma piada secreta. Consertava pequenas coisas pela casa, apertava dobradiças de armário, colava tinta descascada, mas o que mais me tocava não era a habilidade dele, e sim como ele me fazia rir. Rir de verdade. Um riso profundo e solto, daqueles que me pegavam de surpresa e deixavam lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de alegria. Quando isso aconteceu pela primeira vez, senti uma pontada de culpa como uma facada. Como eu podia rir quando Eric não estava mais aqui, quando o homem que eu amava nunca mais voltaria? Mas Dave nunca me fez sentir vergonha. De algum jeito, ele tornava aquilo normal. Lembrava, em silêncio, que rir não era esquecer. Era prova de que eu ainda estava viva, e que talvez, só talvez, ainda houvesse vida para ser vivida. Então veio aquela noite, a noite que começou como qualquer outra, mas acabou mudando tudo. Já fazia quase um ano desde que Eric se foi. A noite estava calma, tranquila, uma brisa leve mexia as cortinas. Emma dormiu cedo, encolhida com seu elefantinho de pelúcia favorito, e eu tentava rearrumar a sala para abrir espaço para uma estante de livros usados que comprei por impulso na internet. Dave se ofereceu para ajudar a mover a estante. Ele sempre aparecia assim, sem ser chamado, mas nunca indesejado. No fim, estávamos sentados no chão, cercados por pilhas de livros bagunçados, ofegantes do esforço e rindo dos títulos que Emma já tinha puxado das prateleiras. A sala estava quente e silenciosa, e dessa vez eu não estava pensando no que perdi. Estava apenas ali, naquele momento com ele. E então aconteceu. Olhei para ele, cabelo bagunçado, mancha de poeira na bochecha, olhos brilhando com aquele calor familiar e gentil. Algo dentro de mim se mexeu. Um sentimento que eu achava que tinha morrido junto com Eric. Desejo, saudade. Meu coração deu um salto, como se tivesse sido acordado. Dave, disse eu, e o nome ficou preso na garganta. Por que você faz tudo isso? Por mim, quero dizer. Ele congelou, claramente pego de surpresa. Amém.